Boa noite a todos. Hoje estamos com a sala lotada com a turma nossa, Faculdade Santana. Vou fazer bem o Tio Soares. Cada dia uma faculdade. Né? Prazer ver essa sala lotada, né? Com futuros colegas. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Célia, sou psicóloga e trabalho aqui no Conselho já há algum tempinho. E hoje estou na função de coordenadora técnica de políticas públicas e eventos. Eu acompanho as quartas-feiras desde que elas começaram, em 1998, e a partir de 2010 elas passaram a ter também a modalidade online. Então eu peço a gentileza de quem veio acompanhar presencialmente que desliguem seus celulares, porque pode interferir na nossa transmissão para quem está acompanhando online. Nós vamos ter as duas apresentações da mesa. Depois a gente abre para debate e esse debate inclui as pessoas que estão acompanhando online. Então, que vão mandar perguntas para a gente por e-mail membros da nossa equipe trazem aqui para a gente ler, né, para os nossos convidados, enfim, e colocar em pauta a discussão. E quem estiver presente aqui e quiser fazer alguma intervenção na hora do debate, levantar a mão para a gente levar o microfone. O uso do microfone não é porque a sala é muito grande, que nem é tanto assim, a gente poderia conversar aqui ouvindo um ou outro, mas é para conseguir fazer a captação de som para gravação e para transmissão de quem está acompanhando pela rede de computadores. Ok? Então eu passo a apresentação das nossas colegas de hoje, agradecendo a presença, a colaboração de sempre. O tema do nosso mês, né, de outubro, a gente trabalhou psicologia clínica e saúde mental, culminando hoje então com a mesa coletividade versus a singularidade na política pública de saúde mental e a questão da psicologia na saúde do trabalhador, né? Nós vamos começar com a psicóloga Liliane Kauchuk, que é formada em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em saúde coletiva pela Universidade Positivo, atualmente é psicóloga concursada do Ministério da Saúde, é também conselheira diretora deste conselho, né, recém-empossada, né, tem um mês aí da posse. Ela atua também como psicóloga clínica, realizando terapia analítico-comportamental, avaliação e reabilitação neuropsicológica. Psicóloga Larissa Sayuri Yamaguchi, ela é formada em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em gestão de sistemas e serviços de saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública e em saúde mental, psicopatologia e psicanálise, também pela PUC, Paraná. Atua como psicóloga na saúde pública há 18 anos e atuou como psicóloga clínica por 15 anos. Ela não quis colocar aqui, mas eu vou dizer que ela está na coordenação da saúde mental do Estado do Paraná. Pouca coisa, né, Larissa? Então, eu vou passar a palavra para a psicóloga Eliane, para fazer sua apresentação primeiramente. E como vocês perceberam, se a gente fala um pouquinho do lado do microfone, o som sobe. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Prefere o auricular, para isso não acontecer? Uma vez eu já fiquei com uma Sandy, é muito estranho. Então, boa noite a todos. É um prazer. Sempre é um prazer e uma honra estar numa quarta-feira. E principalmente com esse auditório lotado de futuros colegas. Espero contribuir para a formação de vocês. Não tenho vergonha de perguntar. Eu vou falar sobre um tema que muitas vezes é indigesto para alguns psicólogos, que é política mesmo, né? A gente está mais acostumado na faculdade a pensar teorias, técnicas, e que a gente vai falar de uma política pública, né? Então, assim, não se acanhe, podem fazer perguntas, e a gente vai construindo junto, tá? Então, eu vou falar sobre a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Essa política é uma política recente, de 2012, mas tem uma construção histórica longa.
Então, assim, a minha decisão em falar da política e não de teorias ou de intervenções da psicologia é porque em vários momentos da nossa formação não se coloca a discussão de políticas públicas, né? Então, como um espaço mesmo para discutir a política pública que vai embasar e nortear o trabalho dos psicólogos. Então, o meu objetivo é possibilitar um espaço de discussão e de aprendizado acerca das políticas públicas relacionadas à saúde do trabalhador, em especial a seu histórico e a instituição da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, como eu disse, a política é recente. Ela foi instituída pela portaria, que está ali no verdinho, essa aqui, em 2012. Mas o histórico da construção desse campo, né, de estudo da saúde do trabalhador é antigo. Eu fiz um recorte, né, e eu trago aqui a história a partir de 1988, mas existe a história anterior, né, até com os movimentos de reforma sanitária, entre outros. Né, então foi a minha escolha fazer um recorte. Então, na Constituição Federal de 1988, na seção da saúde, diz assim que ao Sistema Único de Saúde, o SUS, compete, além de outras atribuições nos termos da lei, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Então, na nossa Constituição Federal, já coloca como competência do SUS, né, está executando ações na saúde do trabalhador. Então, já em 88. Na Lei 8080 de 90, também tem um artigo que trata da saúde do trabalhador. Diz que cabe à direção nacional do SUS participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. Então, na 8080 também trata sobre a função do SUS de executar as políticas da saúde do trabalhador. Então, ali vocês podem ver que eu coloquei como histórico a Constituição de 88 e a Lei 8080. Seguindo na minha régua histórica, eu coloco aqui alguns encontros entre 99 e 2002. Então, assim, já existia alguns trabalhos com saúde do trabalhador em centros de saúde isolados, né? Então, houve um movimento, principalmente dos técnicos dessa área, também de sindicatos, da CUT, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, de órgãos federais do Ministério da Saúde, do Trabalho. Eles criticaram esse distanciamento e isolamento, né, desses centros de saúde do trabalhador que estavam afastados do SUS. Eles não tinham uma relação, né, com o SUS. Então, desse encontro, começou a movimentar, né, a possibilidade de construção de uma rede nacional de saúde do trabalhador, para que não fosse mais centros isolados, né? Que a gente tem aí como princípios do SUS a integridade da atenção, a integralidade da atenção, a universalidade, né? Então, nesse sentido, o indivíduo estava isolado do sistema como um todo, e os técnicos também. Então, a partir desses encontros, se publica a portaria 1679 de 2002. Essa portaria, em alguns teóricos dizem que ela só satisfez um grupo dos quais estavam discutindo essa questão dos centros de saúde do trabalhador. É uma portaria que é feita por uma área do Ministério da Saúde, que é o SAS, que é uma área técnica. E é uma portaria extremamente assistencialista, né? E o que se discutia, né, naqueles encontros era uma questão não só assistencialista, mas de promoção de saúde, né, de acompanhamento desse indivíduo, de pensar os ambientes como
que produzissem saúde, não adoecimento. Então, nesse sentido, essa portaria, ela só favoreceu alguns membros desses grupos de encontro. E isso mostra um pouco a cisão que existia dentro do Ministério da Saúde, porque existiam 2 lugares que trabalhavam com saúde do trabalhador. Então, a gente tinha no Ministério da Saúde uma área de saúde ocupacional dentro de uma Secretaria de Política e outra dentro de uma Secretaria de Atenção à Saúde. Né? Então, esse conflito não foi sanado e culminou com a publicação de uma portaria por uma parte só, que não dialogava com a outra. Essa portaria, ela contribuiu para que se habilitasse esses centros de saúde, por conta de investimento. Né? Então, o Ministério da Saúde colocava investimento para que se fizesse esses centros de saúde. Inclusive colocando a equipe, que teria que ter 2 médicos, um enfermeiro. Né? Outras questões que essa portaria fez foi colocar esse aporte financeiro na média e alta complexidade. Não sei se vocês entendem um pouquinho de SUS, mas vou tentar explicar. Os financiamentos no SUS, eles são por blocos. Então, tem de atenção básica, de gestão, de média e alta complexidade. Então, quando a gente coloca um aporte financeiro na média e alta complexidade, a gente também puxa para o lado da assistência, da reparação da doença, né? Do tratamento da doença, e não na promoção de saúde. Tá? Então, assim, nos 3 anos seguintes, houve necessidade de ajuste dessa portaria 1679. E foi publicada a portaria 2437 de 2005. Né? O que há de diferente nessa portaria? Então, ela trouxe um aumento no incentivo, porque mesmo com aquela portaria anterior, não se aumentou tanto os números de centro de referência na saúde do trabalhador. Então, se fez uma nova portaria aumentando o recurso financeiro para isso e aumentando o número de possíveis CERESTs, que são os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador. Na primeira portaria eram 130. Este número na segunda portaria passa a 200. Mas ainda continua com o valor alocado na alta e média complexidade. Mas tem umas tentativas de avanço. Né? O que não havia na de 2002? Então, assim, na de 2002 não havia a organização de serviços e municípios sentinelas. O que é isso? Os municípios sentinelas, cabe a eles desenvolver políticas de promoção da saúde e de desenvolvimento sustentável, para garantir o acesso dos trabalhadores às ações integradas de vigilância e assistência, em todos os níveis do SUS. Na portaria de 2002, os CERESTs eram ou regionais ou estaduais. Então, a gente não tinha a questão do município. Né? Que quando a gente pega a política do SUS, uma das funções ali, né, uma dos princípios, é você efetivar o município como executor mesmo de políticas. Outra questão que foi contemplada nessa portaria é a implementação de ações de vigilância. Né? Então, vocês podem ver como era uma portaria tão assistencial que ela não conversava com a vigilância, que produz dados epidemiológicos para tentar se fazer intervenções, né, no sentido de melhorar a saúde do trabalhador e não só de reparar a doença já instalada. Tá? Outra coisa que não tinha na portaria de 2002 e passa a ter na de 2005 é a questão da pactuação das metas nas comissões bipartites, né, que é uma questão do SUS, né, que são comissões que vão pactuar as metas no sentido de execução de ações para a saúde municipais, regionais e estaduais. E também a questão da aprovação dessas ações pelo Conselho Municipal de Saúde, que é o controle social. Também não estava previsto na outra. Existiam alguns tópicos que estavam contemplados na portaria de 2002, mas de modo incipiente. Um deles é a promoção à saúde, né? No sentido que eu já comentei, que é uma portaria bastante assistencialista. Né? Então, essa promoção à saúde na portaria de 2005, ela tem uma maior ênfase, né?
e também é colocado como a promover saúde uma das funções desses centros de referência de saúde do trabalhador. Então, você vai e acrescenta como função no sentido de ter maiores resultados, né, nesse âmbito. Outra questão trata do fortalecimento do controle social, né, que não tinha na outra portaria, né, no sentido que o controle social vai ter um papel na fiscalização das ações de saúde do trabalhador, né, nesses lugares que tem esse aporte financeiro do Ministério. Na sequência, a gente tem a portaria 1956 de 2007. O que essa portaria traz de importante? Aqui há uma mudança na gestão federal do REMAST, que é essa rede nacional, né, de atenção à saúde do trabalhador, né, que é composta por todos esses CERESTs. Então, antes, esse REMAST, ele tinha a gestão dele pela uma área técnica de saúde do trabalhador. E a partir dessa portaria, a nível federal, quem vai gerir vai ser a área de vigilância em saúde, né, o que mostra essa tentativa de sair desse âmbito assistencialista, que foca a doença, né, por uma questão mais de prevenção e promoção à saúde. Deixa eu ver a próxima. Então, a próxima portaria, que é a 2728 de 2009, ela novamente vai rever essa rede nacional de atenção à saúde do trabalhador. Então, ela foi revista por conta do Pacto, né, da Saúde, da Vida e da Gestão, que é quando o Ministério da Saúde ele coloca os instrumentos de gestão para se ver como estão sendo empregados, né, os recursos financeiros e como estão as políticas de saúde. Então, a partir do momento que esses instrumentos de gestão eles passam a ser obrigatórios, né, para os municípios, a portaria teve que ser revista para acrescentar isso, né? Então, assim, as ações de saúde do trabalhador vão ter que estar previstas nos instrumentos de gestão, que são os planos, né, de saúde, as programações anuais de saúde e o relatório de gestão, tá? Que são os 3 instrumentos básicos que o Ministério coloca para tentar medir como está sendo, né, as políticas de saúde naqueles municípios, nas regionais e no estado. Nesse sentido, também há algumas mudanças, não só em relação aos instrumentos de gestão. Então, essa portaria, ela também traz uma ampliação do papel do controle social. Antes, só se colocava o controle social como uma função de fiscalizar as ações de saúde do trabalhador. Aqui se coloca a importância de capacitar esses conselhos, né? Então, meio que ao contrário, né? Primeiro cobrou que fiscalize e agora coloca a questão da educação, né? Mas é um avanço, né, que está até em paralelo com a questão da Política Nacional de Educação Permanente. Outra questão dessa portaria de 2009, que é a que está em vigor, né, da Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, é a importância de definir protocolos, linhas de cuidado e instrumentos que favoreçam a integralidade da atenção, né? Então, aqui, ela está mais próxima dos princípios do SUS. Outro ganho nessa portaria é em relação a ter CERESTs municipais, né? Que nas outras portarias os CERESTs eram ou estaduais ou regionais. A única coisa que era municipal era os serviços sentinelas, que eram para produzir dados epidemiológicos da saúde do trabalhador, protocolos, né? E o CEREST agora, de abrangência municipal, está compondo, é possível a partir da portaria 2728 de 2009. Outra questão importante nessa portaria de 2009 é que o financiamento não vai só mais para a média e alta complexidade, e vai também para o bloco de gestão do SUS. Então, a partir do momento que a gente tem a questão dos instrumentos de gestão, uma parte desse aporte de recurso financeiro vai para esse bloco de financiamento, né, possibilitando um olhar que extrapola a assistência, né, que coloca a prevenção e promoção de saúde. Eu trouxe mais algumas portarias,
a portaria 2978 de 2011, ela é uma portaria que ela reafirma, né, a portaria de 2009, e ela também coloca o aumento do número de serestes. Porque, assim, mesmo com a outra portaria que aumentou de 130 para 200, essa colocou 210. Todavia, na prática, esses serestes podem ser implantados, mas a maioria não foi. Né? Então, ainda possibilidades que não ocorreram. E a gente vai ver um pouco mais tarde por quê. Esse decreto 7602 de 2011, ele trata da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Ele tem como objetivo a promoção da saúde, da melhoria da qualidade de vida do trabalhador, a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos relacionados ao trabalho ou que ocorrem no curso dele. Então, aqui, a gente já tem uma política, né? As outras que eu trouxe eram portarias, né? Aqui a gente tem uma política, né? Uma política de Estado que vai trazer diretrizes, princípios e não só o faça-se, né? Vai embasar esse trabalho. Essa política ela é bastante interessante porque ela é uma política intersetorial, né? Então ela não é só do Ministério da Saúde, esse decreto é um decreto presidencial. E essa política, ela tem que ser implementada e executada em parceria com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência Social e o Ministério da Saúde, né? Porque quando a gente pensa a saúde do trabalhador, temos que pensar que essa saúde, ela está não só no Ministério da Saúde, ela é intersetorial, né? Quem vai ter esses dados de afastamento, de adoecimento no trabalho, né, vai ser o Ministério da Previdência, né? A questão dos ambientes, quem fiscaliza os ambientes, se estão de acordo ou não com as normas, o Ministério do Trabalho, né? Então, tem que estar articulado. Então, assim, isso é um pouco do histórico que eu, né, analiso, que combinou com a publicação da portaria 1823 de 2012, super recente, que fala da Política Nacional, né, da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, teve todo esse histórico para daí se combinar numa política, né? Então, a política, como eu disse, ela foi instituída por essa portaria 1823, de 23 de agosto de 2012. Super recente, difícil da gente até mensurar algum tipo de resultado. Então, assim, o que essa Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora traz? Então, como eu disse, ela vai trazer princípios, diretrizes, estratégias que embasam a execução daquelas portarias lá atrás. Que provavelmente essa rede, o RENAST e o SEREST, que pouco se fala até, não tiveram a sua efetivação por falta disso, desse aporte teórico. Então, essa política, ela diz que ela tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observadas pelas 3 esferas de gestão do Sistema Único de Saúde. Então, assim, as 3 esferas do sistema a esfera municipal, estadual e federal. Tá? Para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador. Como eu falei para vocês, é importante a importância dessa atenção integral. Né? O que é isso? Em todos os níveis de atenção, seja primária, secundária, terciária, que haja referência e contra-referência, no sentido que o sujeito ele vai na unidade de saúde ou na urgência e emergência. A partir da avaliação, ele pode ser encaminhado para um outro nível. Esse outro nível vai fazer a intervenção e a contra-referência é importante, porque são as unidades de saúde que vão estar mais perto desse cidadão, o acompanhando. Então, no sentido de você promover saúde e não só tratar a doença. Por isso a importância da atenção integral à saúde. Com ênfase na vigilância, eu grifo aqui no sentido de colocar essa portaria, ela coloca explicitamente a importância da vigilância, que a gente viu ao longo da história que as portarias elas eram muito mais assistencialistas, buscando só reparar o dano da doença e não promover saúde,
visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. Então, isso aqui é super importante também, porque a partir de dados epidemiológicos, podemos tomar decisões em relação a políticas de saúde. Então, não é achismo. Quais são as doenças que mais estão afastando os nossos trabalhadores do seu trabalho, que mais estão adoecendo esses trabalhadores e que mais estão matando esses trabalhadores. Então, a gente precisa de dados. Eu achei muito interessante esse artigo 3º, que ele vai falar quem é o sujeito dessa política. Então, coloca que são todos os trabalhadores, homens e mulheres, independentemente de sua localização, seja urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou desempregado. São sujeitos dessa portaria. Eu grifei aqui a questão de estagiários, por não há pouco tempo serem reconhecidos como uma questão de trabalho. O aposentado, porque muito na nossa sociedade você pensa o aposentado como um não trabalhador, e o desempregado também, pela sua condição como um não trabalhador. E nós temos pesquisas que mostram a questão da síndrome de burnout em desempregados. Então, é bastante importante isso. E o aposentado também, a questão de que, no meu trabalho, eu vivi muito assim, pessoas que tinham que ser aposentadas por invalidez, Então, o quanto isso pode afetar na saúde dela, na saúde psicológica. Pessoas que não se prepararam para a aposentadoria, Isso também acontece bastante. Então, assim, nesse sentido, essa política ela é bastante abrangente. E, como parágrafo único, diz que a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora alinha-se com um conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade das ações de saúde do trabalhador e o trabalho como um dos determinantes do processo de saúde e doença. Então, a gente também tem aqui uma evolução de colocar o trabalho como um possível determinante, sim, de um estado de doença ou de uma melhor saúde. Então, aqui os princípios e as diretrizes dessa política. Então, a universalidade, que a saúde vai ser um direito de todos, a integralidade da atenção, com a referência, contra-referência. Aqui a questão da participação, eu achei bastante importante isso como um princípio, uma diretriz. E essa participação é colocada na política como participação da comunidade, com a participação do controle social e com a participação dos trabalhadores. A política como um todo, em vários momentos, trata da importância do trabalhador estar ajudando na produção das intervenções que vão melhorar a saúde. No sentido de valorizar a subjetividade desse trabalhador. A questão da descentralização, que é no sentido de você promover de fato o município como uma instância efetiva do desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador. A questão da hierarquização, que são os níveis de atenção. A equidade, que é o respeito às diferenças culturais, sociais. E uma questão bem interessante é o princípio da precaução, que eu desconhecia de outra política. E esse princípio coloca assim, que a incorporação do princípio da precaução nas ações de saúde do trabalhador considera que, por precaução, medidas devem ser implantadas visando prevenir danos à saúde dos trabalhadores, mesmo na ausência de certeza científica formal da existência de risco grave ou irreversível à saúde. Quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei de uma palestra que eu tive em 2010, quando eu entrei no Ministério da Saúde. Foi um representante dos trabalhadores de guardas de endemia. Não sei se vocês já ouviram falar dessa profissão, que são aquelas pessoas que
combatem as endemias, fazem aquele fumacê quando está a dengue, eles fazem pesquisa para ver os focos, né? Então, assim, daí foi um representante desses trabalhadores falar sobre o adoecimento da categoria, principalmente relacionado a uma época que eles tinham que fazer a aplicação de um veneno que se chama DDT. Né? Não sei se vocês já escutaram esse veneno. Ele é um pesticida no combate à malária, tipo febre amarela. O que significa DDT é dicloro, difenil e tridoproetano. Isso. Então, assim, ele trazia vários relatos de colegas dele que estavam adoecidos. Né? Ele trouxe fotos de colegas que estavam, assim, na cama, com a pele, com o corpo inchado, aquela pele bem estranha. Relatos de depressão, relatos de colegas que passaram a ser alcoolistas, né? E ele trazia isso, essa questão do DDT, como promotor, né, desse adoecimento. Isso. E daí esse senhor falou, daí veio um engenheiro do Ministério da Saúde. Daí ele começou a dizer que ele entendia o sofrimento e tal, mas que quando você vai ver uma revisão de literatura, você não encontra estudos que mostrem o nexo causal. Né? E quando eu vi isso aqui, eu pensei na hora, precaução. Né? Não, ainda a gente não tem o nexo causal. Né? Mas é a exposição daquelas pessoas a um veneno extremamente forte. Né? E eles continuam expostos. Não a esse, mas a outros vários. Né? Então, nesse sentido, penso que esse princípio dessa política tão recente pode ajudar nessa discussão desses trabalhadores em especial e de outros. Esse foi o exemplo que me veio. Né? Então, ainda na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no artigo 6, trata das articulações necessárias. Então, aqui a gente vai ver o quanto amplia em relação àquelas outras portarias. Né? Então, eles tratam, sim, da assistência e recuperação. Né? A gente ainda tem os servidores, funcionários, trabalhadores adoecidos que precisam de um tratamento. Isso vai seguir paralelamente a políticas e ações de prevenção e promoção. Né? Colocam também as ações coletivas de promoção, prevenção, vigilância dos ambientes, processos e atividades de trabalho, a intervenção sobre os fatores determinantes da saúde do trabalhador, daí a importância de estudos epidemiológicos e de se escutar esse trabalhador, ações de planejamento e avaliação das práticas de saúde. Isso é bem importante, porque não é só você colocar ações e práticas, tem que mensurar se isso de fato está melhorando a saúde daquela população, nesse caso do trabalhador. Coloca o conhecimento técnico, as experiências e as subjetividades dos trabalhadores. Né? Então, tudo isso tem que ser articulado para se promover a saúde do trabalhador. Outra questão importante que a portaria traz no seu artigo 7, que nas outras portarias não se abrangia essa questão, é em relação a priorizar pessoas e grupos em situação de maior vulnerabilidade. Então, eu trago aqui o trabalho escravo e o trabalho infantil. Então, essa portaria, ela sinaliza isso, que é um dado que não tem nas outras portarias. Então, da necessidade de se olhar esse trabalho escravo e esse trabalho infantil, que ainda acontece muito no Brasil. E o que essa portaria ela traz de objetivos? Então, os objetivos eles estão no artigo 8º. Eu cortei alguns, não trouxe todos. Então, o primeiro artigo para frisar a diferença, no sentido que extrapola a assistência, o assistencialismo, que é fortalecer a vigilância e saúde do trabalhador e a integração com as demais componentes da vigilância e saúde, que é a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância em saúde ambiental, a promoção da saúde e a vigilância da situação de saúde. Como segundo objetivo, promover a saúde em ambientes e processos de trabalho saudáveis. Então, aqui, alguns exemplos que tem na portaria são de se ter parâmetros protetores da saúde. Então, aqui a gente não está só prevenindo
e nem recuperando um dano. A gente também está protegendo essas pessoas de agravos de saúde, né? A representação nos fóruns e instâncias de formulação de políticas setoriais e intersetoriais. Então, eles colocam a importância, né, de se estar enquanto técnico, cidadão, trabalhador, nesses fóruns e instâncias de formulação de políticas públicas. Também coloca a questão do acompanhamento e avaliação de indicadores e educação e saúde, entre outros. Eu trouxe alguns. Como terceiro objetivo, garantir a integralidade na atenção à saúde do trabalhador. Então, a inserção de ações de saúde do trabalhador em toda a rede do SUS, né? Seja na atenção primária, seja em hospital, em ambulatório, em urgência e emergência, né? Esses profissionais, eles necessitam ter esse preparo, né, em relação à saúde do trabalhador. E também coloca a questão da construção conjunta de referenciais, né? E esse conjunto é intra e intersetoriais. Alguns objetivos também é incorporar a categoria trabalho como determinante do processo de saúde e doença dos indivíduos e da coletividade, incluindo nas análises de situação de saúde e nas ações de promoção de saúde. Assegurar que a identificação da situação do trabalho dos usuários seja considerada nas ações e serviços de saúde do SUS, né? Então, as ações e serviços do SUS precisam considerar, né, as relações de trabalho, né, as questões dos trabalhadores, as suas singularidades e a subjetividade dos trabalhadores. E que a atividade de trabalho realizada pelas pessoas, com as suas possíveis consequências para a saúde, seja considerada no momento de cada intervenção de saúde. Então, eu preciso, por exemplo, no processo de reabilitação, saber para onde vai voltar esse trabalhador. Ou um trabalhador que sofreu assédio moral, ele está voltando para onde? Para o mesmo ambiente, o que aconteceu? Então, é necessário se pensar no momento da intervenção, né, nessa condição de trabalho. Agora, em relação às estratégias da política, né, que é o artigo 9º. Então, novamente, coloca a importância da vigilância, né? A integração da vigilância e saúde do trabalhador com os demais componentes da vigilância e com a atenção primária de saúde, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. E o que está, invariavelmente, mais perto da população, pelo seu caráter de ser territorial, pela questão dos agentes comunitários, né? Pela proximidade com a comunidade mesmo. Outra estratégia é a análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores, né? Então, que se promova estudos desse perfil, né, nas UBSs, nas secretarias municipais, nas vigilâncias, né? Terceira estratégia é a estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, no contexto da Rede de Atenção à Saúde. Então, aqui que eu comentei com vocês, que eu penso que esse RENASH, essa rede, ela teve algumas questões que dificultaram o seu estabelecimento. Uma foi já no começo, né, ter tido aquela cisão do grupo, no qual foi privilegiado só a questão assistencial. Então, ainda ficou afastado dos princípios e diretrizes do SUS, né? E outra questão é a falta dessa política, né, de atenção à saúde do trabalhador. Então, essa política, ela traz isso, ela retoma essa discussão das redes, né, e põe várias questões no sentido de como ajudar a reestruturar essa rede. E, se eu não me engano, a primeira delas é a proximidade com a atenção primária. Também o fortalecimento e ampliação da articulação intersetorial. Então, quando eu falei para vocês daquela política nacional de segurança e saúde do trabalho, ela é uma política intersetorial, que ela é gerida pelo Ministério do Trabalho, Previdência e pelo Ministério da Saúde. Essa política que a gente está falando agora, de atenção à saúde do trabalhador e da trabalhadora, ela é gerida pelo Ministério da Saúde. Mas é necessário, para que ela se concretize, que haja essa inter-relação com os outros setores. Também traz a questão do desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. Achei bem interessante que nesse item eles colocam sobre a precarização dos vínculos de trabalho dos próprios profissionais de saúde.
né, colocando a importância do concurso público, né, dessa vinculação, dessa valorização do servidor. E também traz a questão, que eu acho bem importante, que é a inclusão de disciplinas de saúde do trabalhador nas graduações. Né? Eu já acho que tem que ser maior ainda. Penso que nas graduações precisamos discutir as principais políticas, né, que o psicólogo vai estar em contato quando formado. Né? Embora a gente não saiba se vai cair no SUS, né, na saúde mental, mas é importante. Né? Eu não sei como está a formação de vocês hoje, eu me formei só há 3 anos e não tinha, né, isso instituído, né, uma disciplina de políticas públicas. Né? Porque o psicólogo não só vai ter que trabalhar embasado, seguindo essa política, como ele tem toda a condição de contribuir com a produção dessas políticas. Desculpa, eu não sei qual faculdade você falou, mas na nossa faculdade já tem alguns anos que existe uma disciplina voltada para que os acadêmicos entendam de políticas públicas de saúde. Assim, o que eu coloco aqui, eu acho que bacana que já tem, né? Mas está pensando nas políticas de saúde, a gente também tem as políticas do SUAS, várias outras políticas que o psicólogo vai estar se articulando. E aqui eu coloco a questão de não esperar o bom senso das instituições de ensino, né? Mas as parcerias com o MEC mesmo, no sentido de colocar como uma obrigação. Né? Porque se a gente esperar bom senso, não teremos uma formação, né, contundente. E também apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. Então, como considerações finais, ao estudar todo esse material, eu percebi que existe uma longa construção histórica que refletiu os conflitos entre uma ênfase assistencialista, que é um modelo tradicional com foco na doença, e uma crítica hierarquizada e integrativa da atenção, que é um modelo com foco na produção de saúde. Né? E essa história ela vai se encontrar em vários âmbitos da saúde. Né? Então, com o movimento da saúde coletiva também, a psicologia trata muito disso, né? De não só tratar a doença, mas de promover a saúde. Né? Também concluo que é uma política recente e que o mérito dela é reincorporar a saúde do trabalhador na lógica do Sistema Único de Saúde. Porque se colocava, né, nas portarias, mas ela reincorpora, ela coloca diretrizes e princípios, né, que regem essa incorporação. E eu coloco como pergunta: o que esperar dessa rede nacional de atenção à saúde do trabalhador? E desses centros, né, de atenção à saúde do trabalhador? Será que vai se mudar depois da instituição dessa política? Será que a prática ela será transformada pela política? São coisas que temos que ver ao longo dos anos. Também trago algumas considerações em relação à psicologia e à saúde do trabalhador. Né? Então, assim, questões que eu vi até na minha prática. A questão do conceito de normalidade versus a estigmatização quando essa pessoa não é o normal, né? Então, assim, aí eu coloco todas essas questões no sentido que o psicólogo, ele vai enfrentar essas questões no seu trabalho e ele pode, sim, contribuir muito com essas políticas de saúde, de assistência social, né? No sentido de pensar esse sujeito, essa pessoa. Então, também temos as interações do trabalho, temos assédio moral, assédio sexual no trabalho, questões de reabilitação, readaptação funcional, que pouco se faz, se tem coisas escritas, tem, mas pouco se faz efetivamente nos lugares de trabalho. Aumento no número de afastamentos por doenças relacionadas ao CIDF, que são as doenças mentais, né? A prevenção de doenças laborais, os processos de aposentadoria, a aposentadoria por invalidez, suicídio no trabalho, que vem aumentando cada vez mais, a questão do trabalho por metas, como se dá a comunicação nos ambientes de trabalho, planejamento de carreiras, participação em produção de políticas públicas, promoção de saúde no ambiente de trabalho. Então, são
algumas das questões, né, que me fazem pensar, né, que eu lembro quando eu penso em saúde do trabalhador, né, no sentido que o psicólogo precisa se apropriar dessas políticas, precisa se apropriar desse campo de saber, né, porque acaba surgindo, né. Então, uma reflexão. A referência e a sugestão de leitura, eu trago esse autor, que é o Luiz Henrique da Costa Leão e o Luiz Carlos Vadel de Vasconcelos. O Luiz Henrique de Costa Leão tem vários artigos sobre essa Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador. Eu trouxe uma aqui. Então, ele faz um artigo sobre a rede e traz reflexões sobre essa estrutura de rede. Então, agradecer, estou à disposição para discussões, perguntas. Obrigada pela atenção. Boa noite a todos. A maioria já conhece, né? Porque eu venho do município ali do ladinho de Ponta Grossa. Minha amiga Sheila, de longa data, trouxe os alunos aí hoje para nos prestigiar, e alguns, né, de vocês já encontrei lá em Ponta Grossa em alguns momentos que eu estive por lá. Então, agradeço, né, por vocês terem vindo nos prestigiar aí. Agradecer, né, o convite aqui do Conselho para novamente estar aqui, né, Célia? Eu brinquei com ela quando ela me ligou, que eu falei, mas agarraram amor em mim, certo? Que acho que é a terceira vez já. E na verdade, assim, eu não falei da minha atual função, né, na coordenação hoje estadual de saúde mental, porque eu acho que o que me permite estar aqui compartilhando alguma coisa com vocês não é a função atual, mas toda a experiência que eu vivi, que eu tive nesses 18 anos aí de saúde pública. Então, desde que me formei, eu trabalho em saúde pública, né? E nessas reflexões, os estudos que eu fui tendo ao longo desses anos aí. E eu tenho uma tarefa muito difícil, porque eu até comentei com a Sara no telefone que daria esse tema, né? Coletividade versus singularidade, e é bem versus mesmo, né? Acho que a gente tem que pensar nesse versus aí. Na política de saúde mental, daria no mínimo aí um dia de discussões e reflexões, né, porque ele é bastante complexo. Mas o que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês são algumas reflexões, né, que eu fui me deparando, que eu fui fazendo ao longo desse percurso aí que eu tive, que eu tenho, né, na saúde pública, dentre os vários funções que eu já executei na saúde pública, né, como operadora da política, então agente pública, né, executora dessa política, como gestora de município, gestora agora, né, a nível estadual, gestora de algumas pastas específicas de saúde mental, de saúde comunitária e também da saúde como um todo, né, eu fui secretária de saúde desse município durante algum tempo, né, que eu brinco que foi uma ótima experiência para nunca mais querer. Porque é só estando nesse lugar que a gente vai descobrindo todos os ônus, né, de estar nesse lugar, mas é um grande aprendizado. Bom, então alguns apontamentos aí. A política pública de saúde mental, eu não vou me deter a isso, né, ela é baseada principalmente na Lei 10.216, que é de 2001, então também é uma lei recente. A partir dessa lei, tivemos várias normativas que são editadas geralmente através de portarias, né, para dar algumas diretrizes, algumas regulamentações, né, principalmente relacionadas aos serviços. E mais recente, nós temos a portaria 3.088, de 2011, foi republicada agora em 2013, que é importante frisar que ela foi republicada porque traz algumas diferenças, principalmente quanto ao critério populacional, né, para a implantação de alguns serviços. E a portaria 3.088 ela é uma inovação na saúde mental, na política de saúde mental, traz um grande avanço, porque ela trata da rede de atenção psicossocial. A partir dessa portaria saíram várias outras portarias mais específicas a cada tipo de serviço, mas o que essa portaria 3.088 traz é a rede de atenção psicossocial, então, baseada principalmente no cuidado, né, no cuidado da pessoa,
possível por diversos pontos de atenção. Então, ela não está focada no ponto de atenção, no CAPS, na unidade básica, na UPA ou na unidade de acolhimento, mas principalmente no cuidado da pessoa, que pode ser possibilitado por esses vários pontos de atenção. É muito recente, nós estamos caminhando ainda nessa nova normativa, mas ela traz então a questão da rede, que também foi muito frisada como uma nova também diretriz aí, uma das principais diretrizes do Ministério da Saúde, então da Política Nacional de Saúde, não só da saúde mental, que pelo decreto 7.508, que regulamenta a Lei 8.080, que a Liliane falou, que é a Lei Orgânica da Saúde, e esse decreto então vai regulamentar a Lei 8.080 e traz como inovação bastante a questão das redes de atenção à saúde, que são os pontos de atenção articulado, a questão do cuidado, prioriza do cuidado e não os serviços, e também falando das regiões de saúde, então alguns serviços não necessariamente que vão ter nos municípios, mas podem ter nas regiões de saúde, e para a área de saúde mental coloca a atenção psicossocial como porta de entrada da rede SUS. Então, hoje os CAPs, que são os pontos estratégicos aí, da rede de atenção psicossocial, eles não são mais porta fechada, as pessoas não precisam mais ser referenciadas, eles são porta aberta. Sabemos que alguns ainda não estão funcionando assim, mas pelo decreto, assim como qualquer lei normativa, a gente sabe que não é o fato deles existirem que vai fazer com que eles sejam cumpridos na nossa sociedade. Mas, enfim, é uma tentativa, é uma diretriz. Então, a política pública, não só de saúde mental, mas de saúde de uma forma geral, que a saúde mental está ligada, a saúde geral, ela propõe, então, um alcance coletivo. Então, assim, são várias... a construção ela é baseada no coletivo de uma política, então, assim, a partir do que é apresentado pela maioria, e com um alcance coletivo, então, para a maioria. A gente diz que a política pública ela é de massa, para a massa. Então, aí coloca uma primeira questão, como fazer valer, então, a singularidade nesse coletivo. Considerando que a política pública ela é coletiva, como fazer valer o singular. Ainda na saúde mental, na saúde como um todo, o investimento maior são nas ações assistenciais, apesar da Lei 8.080 o conceito de saúde ser bastante amplo, e levar em consideração todos os determinantes sociais da saúde, falar também da questão da promoção de agravos, e da promoção da saúde mental e da prevenção de riscos e agravos, Ainda a gente sabe que é muito incipiente, está se engatinhando nessa questão das ações de prevenção e promoção, fica muito focado na assistência, infelizmente, que é quando as pessoas já estão em sofrimento, necessitando de alguma intervenção. Então, eu coloco aqui para vocês, que a política pública ela é coletiva, mas o fazer, as ações e os efeitos que podem ter essas ações, elas podem ser tanto coletivas como singulares. Vou tentar esmiuçar um pouco isso. E eu acho que os colegas que nos antecederam aqui nas quarta-feiras, eles falaram do fazer deles em alguns serviços, em alguns lugares, que eu acho que demonstrou bastante essa questão do singular no coletivo, porque eu vi que eles falaram de hospital, que também é um espaço coletivo, então tem vários lugares que são coletivos. Então, o fazer, as ações são coletivas, mas o estilo do fazer ele é singular. Tanto quando nós pensamos no profissional, que cada profissional vai ter um estilo, que é o seu estilo de trabalho, Quando nós pensamos numa equipe, que também tem um estilo próprio, e também uma instituição. Que quando a gente fala de política pública, de saúde, possivelmente nós vamos estar dentro de uma instituição. Que estão dentro da política, pública de saúde mental. Então, nós não podemos esquecer que os fazeres, eles estão diretamente ligados aos profissionais que os executam. E também a instituição que proporciona esse fazer. Porque se a instituição não proporcionar esse fazer, a gente não consegue.
E também no que está na proposta, se não vai sair também fora das normativas, né, da política pública. Então, o fazer, ele é singular dentro de uma proposta que é coletiva da política. E os efeitos, eles podem ser tanto coletivos como singulares, tanto a partir de ações coletivas como a partir de ações singulares, né? Então, vou dar um exemplo para vocês de um efeito singular e coletivo a partir de uma ação coletiva. Então, pensando num grupo de mulheres trabalhadoras rurais. Não sei se vocês têm essa vivência, mas em muitos lugares que tem área rural, as pessoas se juntam, né, para ter uma certa organização. E eu trabalhei durante um tempo com trabalhadoras rurais, para reflexão sobre a saúde mental delas, né? E o que eu fui percebendo assim, então, que era uma proposta coletiva, era uma ação coletiva, e que teve tanto efeitos no coletivo, da organização delas enquanto grupo, né? Até para conseguir negociar algumas coisas ali para o trabalho delas, como também teve efeitos singulares, que foi diferente para cada uma. Então, a partir de um ponto que a gente discute, ou de uma palavra que é falado, isso tem efeito diferente para cada uma delas, e que é, né, singular. Outro exemplo, grupo de hipertensos diabéticos, né? Também você pode propor lá. Então, da minha experiência, a gente tinha lá um grupo de hipertensos diabéticos que tinham atividade física. Mas para cada um deles, esse grupo tinha um sentido. Né? Tanto que, geralmente no final do ano, quando a gente fazia o fechamento, festinha de Natal, eles faziam depoimentos, por vontade própria, do que tinha mudado na vida deles, ou os efeitos que tinham na vida deles estar participando daquele grupo ali. Então, também mostra o quanto que isso é singular, é para cada um, esses efeitos, né? Outro exemplo, palestras sobre qualidade de vida, que muitas vezes o psicólogo acaba fazendo, né? Mas o quanto que tem um efeito singular para cada um. E isso você pode ver até na manifestação das pessoas, durante essas ações coletivas, o quanto que remete para a singularidade mesmo de cada um. E esses efeitos vai ser, né, a partir da singularidade de cada um. Também é possível, né, na saúde pública, aí, as ações que são baseadas numa proposta mais evidenciando a mesma singularidade. Que não é só a psicoterapia. Não é só a possibilidade de psicoterapia, né, de um psicólogo dentro da política de saúde mental. O que eu posso trazer de exemplo para vocês é uma pré-consulta que a gente fazia de psiquiatria, que nós fazíamos, né, para consultar com o psiquiatra, passava antes pela equipe de saúde mental, que a gente se revezava, cada dia eram 2 profissionais que ficavam ali, e o quanto que esse acolhimento, essa conversa ali antes da consulta, muitas vezes tinham alguns efeitos terapêuticos. Por ali também a gente percebia se a pessoa precisava de uma atenção mais individual ou não, mas o quanto que tinha um efeito singular. E a proposta era singular, porque era para aquela pessoa. Era uma pessoa por vez. Né? Então, também ações singulares, né, baseadas na singularidade, com efeitos singulares e também no coletivo. Se nós pensarmos assim, que essa pessoa ela se relaciona com outras pessoas, que ela tem, né, uma família, que ela vive num meio social, então também tem efeitos coletivos. E outra proposta que hoje é muito falada e que também está mais baseada no singular é o acolhimento, né, que foi uma proposta que veio muito pela Política Nacional de Humanização, mas que está, né, evidenciada aí em várias áreas, e que pode ser realizada por qualquer profissional, mas leva bastante em consideração a questão da singularidade. E quando a gente falar em singularidade, acho que é importante a gente pensar o que é singularidade. Né? Não é só um indivíduo ali, a pessoa, mas é a pessoa no contexto em que ela vive, da onde que ela vem, para onde que ela vai. Então é importante que a gente também tenha essa noção, né, do que é a singularidade. Então, eu considero assim que o psicólogo ele pode contribuir para que outros profissionais de saúde considerem a singularidade
né, dos sujeitos, mesmo estando em espaços coletivos. Eu acho que isso nós psicólogos podemos contribuir bastante, né? E o psicólogo, então, a gente acaba, a maioria tendo uma formação mais clínica, individual. Acho que hoje as universidades, as faculdades estão introduzindo algumas coisas mais no coletivo, né? Mas, na verdade, quando a gente vai trabalhar no espaço coletivo, acho que é uma quebra de paradigmas. Não só para a instituição, que muitas vezes vê nós como psicólogo que vai lá atender, como o Salvador da Prata, que vai resolver os problemas, mas também para nós mesmos, né, que não é só a psicoterapia, que não é só a questão que a clínica, ela pode ser a clínica do coletivo também. E aí eu trouxe algumas coisas que eu tinha anotado não. É que teve a época que eu fiz minha especialização em saúde mental, eu tinha mais tempo para refletir. Que agora eu não tenho mais tanto tempo para isso, mas eu coloquei algumas questões aqui que eu queria compartilhar com vocês. Então, que eu até trouxe um pedaço aqui do que eu tinha, né, pensado naquela época e que ainda faz questão. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Quem é o sujeito da saúde pública? Nós sabemos que é um sujeito diferente, né, da nossa clínica. Mas quem é esse sujeito, né, da saúde pública? Pensamos assim que geralmente esse sujeito ele vem com uma demanda, né, muitas vezes essa demanda ela é mascarada, ela vem denunciando alguma coisa, mas que geralmente, né, nem sempre é o que está acontecendo. Por exemplo, vem a demanda de uma dor de cabeça, que na verdade é causada por uma desavença familiar, né, e etc. E essa demanda, a forma como ela vem, ela é singular, né, porque ela é daquele sujeito. E muitas vezes nós tratamos os sujeitos através dessa, né, por isso que vem mascarado. Outra coisa para a gente pensar, né, que na rede básica de saúde, a tendência nossa é uniformizar, principalmente na atenção primária. Igualar, homogeneizar, e a começar pela distribuição de verbas, né, que a da atenção primária vem lá, eu não lembro quanto que é agora, mas na época que eu escrevi que era R$1 por habitante mês, né, não importa quem seja, nem do que padeça, né, e os programas geralmente eles são uniformes para todos os sujeitos considerados da mesma categoria, seja diabético, hipertenso. Então, vamos ver assim, é o João que é diabético, né, é a Maria que é hipertensa. São diabéticos, hipertensos, né, gestantes, etc. Então, os procedimentos já são programados para todos, né, e é só considerado se eles se encaixam numa dessas categorias. Então, na verdade, não tem um sujeito, tem só um recorte que o representa. Mas, ao mesmo tempo, ali, com essa demanda, ele tem um lugar. E tem um espaço que alguém vê, ou né, escuta. Então, ali ele é alguém, seja da forma que for, ele é acolhido, mesmo a partir desse recorte que o representa. Eu acho que aí é importante que a gente enlace e o veja como um sujeito, né? Porque talvez aí, nisso que, quando ele é acolhido, né, por mais que seja por esse recorte, ele possa se reconhecer, ele possa se escutar, ele possa se diferenciar dos outros, por mais que sejam todos diabéticos, né, todos hipertensos, enfim, ele pode se dar realmente um ser. E eu acho que é aí, nesse lugar, principalmente, que a psicologia pode intervir, né, possibilitando esse lugar de escuta, esse lugar de ver a pessoa, né, como um sujeito, e também tentar colocar isso para a instituição, não só realizado pelo profissional psicólogo. E lembrando que as palavras da Ana Cristina Figueiredo, que ela diz assim, que quem adoece sofre antes de tudo, é um sujeito e não um corpo. Eu acho que esse é um grande desafio da saúde pública, de ver e tratar as pessoas, não a doença, né? Eu acho que nisso o psicólogo pode estar contribuindo e muito. Outras questões importantes também, o entrelaçamento com os outros campos, geralmente a gente trabalha em equipe, acho que é importante também nós psicólogos estarmos abertos para isso, que isso é do nosso singular com o singular do outro, que formam um coletivo aí, né? Porque geralmente na saúde pública a gente trabalha, né, em equipe, e isso vai ser
se entrelaçando mesmo, e acho que a gente tem que estar aberto, né, para isso. E tem que estar disposto, né, para confrontar de uma certa forma esses saberes. São diferentes leituras de um mesmo fenômeno, né, que não existe certo ou errado, mas que são contribuições diferentes de vários olhares, né, que a gente tem que chegar num senso comum, porque isso que vai nortear em toda uma proposta terapêutica para aqueles sujeitos, né. Então, quando nós somos membros de uma equipe, de uma instituição, que geralmente nós vamos trabalhar numa instituição, nós não podemos esquecer das normas que regularizam a instituição, e nem com pouco os diversos campos de saberes que se cruzam numa equipe multidisciplinar. Não é isso que vai impedir a psicologia de intervir, possibilitando então a escuta e a leitura de várias realidades que se apresentam. Então é importante a gente ver também a singularidade de onde a gente está, que é da instituição. Cada instituição também é singular, por mais que ela seja coletiva. A equipe, né, também, eu falei isso no começo, a equipe também tem a sua singularidade, e os usuários, né, e todos enquanto, né, sujeitos singulares. E para finalizar, então, vou terminar aqui com uma frase que eu escrevi, então, em 2004, e que eu só vou mudar um pouquinho a partir do contexto, né. Então, ainda há muito que se descobrir e construir acerca da psicologia fora do consultório, inserida na saúde pública, saindo do individual para o coletivo, mas sem deixar de escutar o sujeito como singular. É importante estarmos constantemente nos questionando, enquanto profissionais, enquanto equipe, enquanto instituição, com seus encontros e desencontros, para não acabarmos criando formas de aprisionarmos a nós mesmos e os outros, porque o nosso desejo é que o ser humano seja respeitado como igual, enquanto humano, e como diferente da sua singularidade, né? E lembrando que a singularidade não é só o indivíduo como um todo, com todas as suas esferas da vida, né? Que ele não é só aquele recorte que geralmente chega para a gente na saúde pública, né? Mas ele é um sujeito social, ele é um sujeito político, familiar, econômico. Quando a gente fala de singularidade, está falando desse indivíduo como um todo, né? Acho que era isso, eu fico aberta agora para, né, nós debatermos aí. Para acordar. Então, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, alguma intervenção, usar o microfone. O pessoal de Ponta Grossa tinha que viajar, né? Então teve uma debandada aqui, agora há pouco. Na verdade, acho que esse tema da coletividade versus singularidade, ele é bastante assim, filosófico. A gente tem que... remete a muitas reflexões mesmo, porque são muitas singularidades, digamos, né? Se entrecruzando nas várias políticas, até porque a política de saúde ela é dividida em várias caixinhas, né, até com uma forma de organização. Então a gente tem saúde mental, saúde do trabalhador, saúde da mulher, saúde da criança, do adolescente, né, da pessoa com deficiência, e aí tem várias instâncias também, né, federal, municipal, estadual, e se entrelaçando com tudo isso aí ainda vigilância, né, vigilância em saúde, que abrange, na verdade, todas. Então, acaba isso ficando bastante complexo até para entendimento aí, né? Mas acho que o principal da gente pensar é assim, que a política pública ela sempre vai ser pro coletivo, do coletivo para o coletivo, né? E o quanto que nós, psicólogos, temos essa tarefa de... Eu acho que é uma tarefa mesmo, né? De auxiliar esses sistemas, esses serviços a enxergarem o sujeito. Enxergarem a pessoa. Por isso que eu acho que a rede de atenção psicossocial traz toda essa inovação, que é o cuidado da pessoa, né? Então, a partir de princípios da abordagem psicossocial, não focado assim, se vai ter CAPS, se não vai ter CAPS, né? Mas independente de onde ele tiver a assistência, que seja o cuidado da pessoa. Mas a gente sabe que é um grande desafio, né? De ver
a pessoa como um sujeito, como, né, na sua singularidade, e principalmente fazer valer isso. Eu acho que nisso que o psicólogo pode estar intervindo, né, bastante. Está complementando, eu acredito que isso vem, a saúde hoje em dia está voltada muito, né, a questão dos hospitais também, para a humanização, né, fala-se muito hoje, né, da humanização, e nós, psicólogos que, né, futuramente estaremos atuando aí, numa dessas, né, instituições ou rede pública, essa questão da humanização. Então, a gente não pode pensar só no médico, só no enfermeiro, só naquele que busca a questão, assim, ver a pessoa como curar a doença, né? E isso nos engloba também, né? Essa humanização nós precisamos ter também, né? Como conscientes do psique do outro, né? E não vamos curar somente, ou curar melhor, olhar para a doença, né? Mas vamos olhar para a pessoa, né? Como um indivíduo que precisa ali da atenção, tanto do seu corpo, né? Pela doença, mas pelo psique que está sofrendo também, né? A gente não sabe lá na casa ou, né, onde ele possa estar, o que pode estar acontecendo. Então, essa humanização a gente tem que estar consciente dela. Eu penso que não é só dentro dos hospitais que isso tem que estar presente, mas dentro do nosso consultório, dentro, né, da rede onde a gente esteja trabalhando. Né? Só para complementar aí. Você me fez lembrar de um outro lado do psicólogo também, na saúde pública, que é assim, que a nossa tendência também é ficar muito no psicologismo também. Que quando a gente fala de singularidade, a gente vê o sujeito como um todo, então ele também tem um corpo físico. Por mais que a demanda possa vir a nível psíquica, a demanda seja psíquica, mas ele tem um corpo também. Né? Então, porque senão a gente entra na mesma questão que a gente briga, né, com os médicos, que eles só veem o corpo, mas muitas vezes também acaba vendo só o psiquismo. Então, acho que o contrário também é válido, né? Até mesmo porque quando a gente trabalha em saúde pública, pode chegar de tudo, né? E muitas vezes, como eu falei, a demanda não vem mascarada. Então, da mesma forma que eu dei o exemplo lá, que pode vir alguém com uma queixa de dor de cabeça, que é uma questão mais física, né? Mas que isso pode ser advindo de uma desavença familiar, né, ao perda do emprego, né, porque geralmente, né, aparece no corpo. Também pode vir algumas questões psíquicas que vão estar com o corpo relacionado, afinal a gente é um só também, né? Então acho que é importante, me lembrei de uma situação que eu vivi, chegou uma moça muito magra uma vez e ela foi encaminhada para programa de saúde mental com suspeita de anorexia nervosa. Né? Mas, assim, ela contando os sintomas, daí é importante que a gente também tenha um pouco desse conhecimento, né? Eu, na hora, né, percebi que não se tratava, encaminhei para um outro clínico, né, conversei com ele até, e realmente ela estava, né, com um início de um tumor no estômago. Então, eu acho que é importante a gente ter também esse olhar, porque é o inverso que a gente briga com os médicos também, né? É verdadeiro. E eu falei uma outra vez aqui, né, Célia, querem aprender a não ser psicólogo de saúde pública no município pequeno. Chega de tudo, você tem que se virar nos 30. Muitas vezes não tem com quem compartilhar muita coisa, né? Você tem que ir atrás mesmo. E eu acho que é uma grande escola. Se vê o risco se psicologizar demais, a pessoa pode morrer achando que, na verdade, é uma questão de saúde mental, né, ou de doença mental, no caso. E fica difícil, daí, até ter uma discussão de qualidade em equipe multiprofissional, quando cada um fica no seu cercadinho, né? E quem dirá com esse tipo de situação, né? Quando dizem que psicólogo tem que conhecer um pouquinho de tudo, é fato. Até para você conversar com um pedreiro, de repente você vai ter que usar a linguagem do tijolo sobre tijolo, que tipo de massa usa, etc. Talvez tenha que conhecer, né, ouvi-lo para ir atrás das informações, onde a comunicação tem
tenha um elo, né, forte. E quem dirá quando se trabalha em equipe, né? Tem que conhecer minimamente. É óbvio que a gente não vai fazer diagnóstico médico, mas tem que conhecer minimamente as questões de psicodiagnóstico, que às vezes na formação não dá tempo de ver tudo ou de aprofundar, e que a gente precisa ir atrás disso tudo e conhecer a questão da saúde geral, né? E se você vai num hospital e vai trabalhar numa determinada área, vai ter que conhecer também essa questão. Agora, eu queria reforçar que o SUS é muito mais do que esse nível terciário já de atendimento, né? Desde a unidade básica, campanha de vacinação é SUS, a vigilância sanitária que cuida do que tem dentro do pacotinho de salgadinho, seja lá o que for que a gente compre. Até da água que a gente toma. A água que toma. Seja ela no sistema público ou não. Até mesmo hoje da água que não é, acho que diz que não é oficial, né, é a vigilância sanitária que distribui flúor, tudo para tratar essa água. E a vigilância sanitária é SUS. Né? Então somos todos usuários do SUS, se for pensar. Pagantes ou não. Sim. Né? Lembrando que, óbvio, tem N impostos que a gente paga sobre cada compra que a gente faz, mas às vezes as pessoas também falam, nossa, olha o Lerite, olha só quanto eu estou pagando de INSS. E lembrando que aí tem a questão do atendimento, mas tem a previdência, que é para aposentadoria. Na hora de aposentar, todo mundo quer, de preferência aumentar o teto, óbvio, mas contribui ao duro, né? Mas é isso aí, assim como construir uma política. Todo mundo quer a política, já aposta. Agora, para trabalhar na construção, nem sempre. Né? As questões todas que a Liliane colocou, e Larissa bem pôs a experiência de trabalhar no general, né? Que tem que dar conta de várias coisas. Tem cidades que tem um psicólogo só, que trabalha na PAI, no trânsito, atende algumas demandas da saúde, da educação. E eu acho que é um desafio e tanto mesmo. E eu acho que essas oportunidades da gente trocar, né? Pelo menos se a cidadezinha tiver internet, dá para assistir as quartas-feiras do CLT. A área da assistência social também tem crescido muito, né? Com os CRAS e CREAS, aí uma política mais recente, né? Mas abriu um campo muito grande de trabalho dos psicólogos. E hoje, acho que tem mais CRAS e CREAS, pelo menos aqui no Paraná, quase do que unidade básica de saúde. Né? E assim, quando você vai ver a política, né, do SUAS, o psicólogo está na equipe mínima, né? E no CAPS, por exemplo, pode ser um dos de nível superior, mas não é obrigatoriamente. E isso também é em relação à saúde do trabalhador, né? Então, o que é obrigatório é médico e enfermeiro. E daí tem uma lista gigante de outros profissionais, né? Então, assim, qual é o que a gente está deixando, né, de batalhar e mostrar a importância do psicólogo, né? Quando a gente pensa em adoecimento no trabalho, em relação a gente falou de depressão no trabalho, síndrome de burnout, ou mesmo na promoção dessa saúde mental, não necessariamente nós vamos estar nesse centro de referência, né? E o que nós fazemos diariamente para conseguir esse espaço? Né? Porque, assim, pensar que na política de saúde mental pode ser um dos, e não necessariamente, eu acho que está faltando um pouquinho, né, do nosso trabalho, de mostrar a importância do nosso trabalho. Então, nesse sentido, de sair, como a Larissa falou, do seu consultório, né? A gente ainda tem uma história longa de formação em clínica, né? Mas já estamos conseguindo outros campos, como na política da assistência social. A psicologia jurídica também vem crescendo muito, né? Então, de se apropriar dessas outras áreas. Você quer fazer uma pergunta? Não, é só complementando quanto que você falou agora, essa interação médico-psicólogo. Eu estava lendo um artigo esses dias, onde eles falavam, geralmente médico que trabalha com mapeamento genético, né? Eles já estão reconhecendo, já estão descendo do salto, eles estão reconhecendo já que o psicólogo é importante, né?
que é maior capacitado, vamos dizer assim, desculpa, né, a colocação, que é maior capacitado, né, que tem essa maior capacitação, eles estão reconhecendo. Então acho que já é um começo, na verdade, né, do que os médicos estão reconhecendo, né. Tem algumas pesquisas, né, na área de neurologia, que eles colocam a psicoterapia como potencializando certos tratamentos, né? Então há outras liberações de neurotransmissores, há outras conexões sinápticas se realizando, né? Então nesse sentido, claro, daí a gente tem uma outra questão, é do nosso envolvimento com pesquisa experimental, né? Que também é uma coisa que a gente deixa um pouquinho de lado e que é bastante importante, para mostrar, né, como vocês tiveram na palestra mais cedo, né, sobre a comissão de ética, comissão de fiscalização, né, no sentido que várias vezes é apontado, né, que as intervenções têm que ser pautadas em ciência. Né? Então, nesse sentido, a importância de nós psicólogos para fazer esse intercâmbio com outras profissões e para ser reconhecido de ter dado de pesquisa. Né? E não precisa fazer pesquisa só no laboratório, não. Dá para fazer na psicologia clínica também. A gente está tentando resolver. Então, pode ser que quem tentou mandar questões online, a gente talvez tenha que mandar depois para o e-mail de vocês e ver, na medida do possível, poderem responder. Às vezes acontece, né? Internet deu um tilt bem no intervalo, que o Victor veio me avisar e tal. Portanto, as questões estão com vocês. Então, já vou aproveitar que eu trouxe uns outros dados. Eu fiz uma pesquisa bem rápida, acho que não vai dar para ler direito esse recorte. Tem o Zoom. Então, no site do DataSUS, vocês conseguem tirar informações a respeito de várias coisas em relação à saúde. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa rápida para ver a taxa de incidência de acidente e doença do trabalho em segurados da Previdência, aqui no Paraná. Então, você tem o crescimento desse valor, né, que é em cada 10 mil trabalhadores. Só você fazendo uma pesquisa rápida assim, você já dá uma olhada que parece que ali em relação ao sexo masculino não há uma mudança significativa, mas a mulher subiu bastante, de 141 a taxa para 212. Então, enquanto psicólogo, o que a gente pode pensar nisso, né? Essa questão da inserção da mulher no trabalho. A gente já tem algumas pesquisas que mostram que a mulher tem essa questão mais em relação à depressão no trabalho. Né? Então, que tipo de entendimento o psicólogo pode contribuir para mudar esses dados? Esses dados são dados públicos. Né? Quando você entra no site do DataSUS, você pode ver mortalidade, pode ver morbidade, pode ver taxa de natalidade, e vários indicadores, né? Esse tipo de indicador é importantíssimo para o trabalho do psicólogo, né? É necessário, é importante que a gente olhe para esses indicadores. Às vezes as pessoas falam, mas eu vou ter que pesquisar, não precisa, tem pronto, né? Então são sítios que você tem acesso a várias informações em relação à saúde, do seu município, do seu estado, do seu país, né? Então, só nesse dado a gente já viu aqui que talvez o psicólogo possa contribuir, né, não só na questão da saúde do homem, mas tentar entender o que está acontecendo com esse adoecimento feminino, né, no ambiente de trabalho. Então, esse tipo de indicador, ele é para tomada de decisão, é para colocar intervenções, né? Por isso a questão de extrapolar as teorias da psicologia. Elas serão nossa base para interpretar várias questões, mas elas não vão trazer esse tipo de dado, né, para a tomada de decisão. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aqui é de mortalidade, né? Então você vê aqui também que se há algum tipo de intervenção em relação a isso, não está surtindo efeito. Que de 2006 a 2010
não há mudança significativa nos valores. Né? Então, a gente tem aqui, em 2007 deu uma diminuída, em 2008 também, 2009 voltou a subir, então parece que não há uma intervenção efetiva, né, nesse sentido. Vocês podem ver que o feminino também, ele não tem uma mudança significativa. Então, que tipo de intervenção eficaz? Né? Por isso a questão da política que eu falei, de avaliar a intervenção. Não é só propor uma intervenção. Né? Então, é avaliar, ver se teve resultado. Daí, a importância dos instrumentos de gestão, né, no SUS. Que você vai ter o plano de saúde, né, e você vai ter as programações anuais. Que você vai programar suas ações e no final do ano rever o seu plano. Né? E depois de 3 anos fazer um relatório de gestão. Qual era a sua meta, o que você cumpriu, quais as dificuldades, né, para saber o que se avançou. Né? Isso não eu viajo um pouco para os municípios, eu trabalho na área de auditoria do Ministério, e vejo que os municípios têm uma posição daquilo como sendo penoso, só de cobrança, e eles não têm ideia do potencial desses instrumentos para a melhoria de fato da saúde, para a tomada de decisão. Né? Então, isso é importante que nós psicólogos também nos apropriemos para nossas práticas. Né? Saber ler um indicador, saber onde buscar. Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a como são esses indicadores, aonde tem. Eu acho que isso que a Liliane está falando é importante, porque são, na verdade, dados epidemiológicos, né? Que os dados epidemiológicos, principalmente, são baseados em mortalidade de uma população e são utilizados nos planos, né, de saúde, seja do Estado, do município e até o nacional. Então é importante, eu brincava lá onde eu trabalhava que ninguém dava bola, mas que a epidemiologia, né, os dados era o coração da saúde, porque são a partir dos dados epidemiológicos que mostram do que a nossa população, os dados epidemiológicos mostram do que a nossa população está adoecendo e do que está morrendo, ou seja, aonde que nós precisamos intervir e as prioridades, né, para que diminua então essa mortalidade aí. Então é muito importante, realmente o plano de saúde não é só um papel como a maioria acha, né? E eles, na verdade, estão todos entrelaçados hoje, né? O plano de saúde, a programação anual, que é a partir realizada, né? Colocada como metas anuais a partir do plano, né? Então se faz um plano para 4 anos e anualmente você vai fazendo uma programação anual. E o RAG, que é o relatório anual de gestão, é a avaliação, na verdade, da tua programação. Que meta que você atingiu, que meta que você não atingiu, por que não atingiu. Né? Então, assim, a gente acha que isso é chato, é número e tal, mas o que esses números nos dizem? Eu acho que isso que é o mais importante, e a partir do que eles nos dizem, quais os caminhos a serem tomados, né? Para que a gente tente mudar, então, esses números. Eles não são só números. Eu sei que é difícil, né? Eu quando estava no município, foi muito complicado a gente incutir essa cultura nos profissionais e poder fazer essas leituras e, né, principalmente estar pensando e planejando o que a gente estava fazendo, mas para o nosso dia a dia isso é bastante importante e principalmente quando muda as gestões, né, a importância de ter aí esses documentos. E agora, os municípios aqui do Paraná, a União Cervejeira, até o final desse ano, iam estar assinando o COAP, que é o Contrato Organizativo de Ações de Saúde, né? Ações Públicas de Saúde, onde eles vão colocar até onde que eles vão se responsabilizar, né, o município, até onde que vai contar com a corresponsabilização do Estado e com a responsabilização da União. Eu acho que é bem importante também a gente estar acompanhando todo esse processo aí. E esse COAP, ele vai estar no site, né? Então, assim, a COAP ele substituiu o termo de compromisso de gestão, que era o antigo usado em relação a 2006, do Pacto da Saúde, da Vida e da Gestão. E eles são públicos,
né? Então, se você entra no site do Ministério, eles estão lá. Existe na página do Ministério um lugar que se chama Sala de Apoio à Gestão. Lá vocês vão encontrar dados de atenção básica, da saúde mental, da questão da saúde odontológica, né? Então lá vocês têm esses dados consolidados. Né? Então, não, eu só queria saber, assim, na questão das metas no trabalho, o que tu teria a dizer sobre isso, que acho que tu não chegou a falar, né? E, assim, sobre a questão da mulher no mercado de trabalho, por que estão adoecendo, assim, por que teria essa diferença entre os homens, além do trabalho ser diferente e delas estarem entrando depois deles, etc. Mas o que tu teria a dizer sobre isso? Bom, aquela considerações finais, eu coloquei vários temas que você se defronta quando você está na área, né? Na área de saúde, em específico na saúde do trabalhador. Existe um teórico específico que é o De Jurs, que ele fala muito da questão dessas avaliações de desempenho trazendo prejuízos para a saúde. Ele tem dados de aumento de suicídio e tal. E isso no Brasil está virando uma onda, né, de avaliações de desempenho, como uma questão bem importante, num sentido muito de penalizar, né, e não como feedback, não como uma questão construtiva. Então, nesse sentido, quando você coloca que o serviço público, pelo menos no âmbito federal, eles estão começando a colocar a avaliação de desempenho. E penso que há que ter um cuidado quando você coloca uma prática nova. Né? Ainda mais que, normalmente, essa avaliação de desempenho está relacionada ao dinheiro que a pessoa vai ganhar, mais ou menos. Né? Então, é importante explicar, fazer um processo com calma, tranquilo, transparente, no qual o servidor faça parte, o funcionário, o trabalhador, né? Se a gente for... eu sou analista do comportamento, então, quando você estuda essa questão de meta de trabalho, a gente tem, em alguns estudos do Skinner, especificamente em 53, o 6 Comportamento Humano, a questão desse trabalho por metas, por quantidade. Quanto mais você fizer, mais você vai ganhar. No aumento de estresse laboral, né? A pessoa às vezes está com necessidade de ganhar mais dinheiro e trabalhar além do seu limite. Né? Então são questões que a gente vai ter que pensar na nossa prática. Né? E hoje, eu como servidora federal, o meu salário inteiro, se você for ver, a minha gratificação é bem maior que o meu salário fixo. Né? Então, nesse sentido, está atrelada a minha produção, ao meu desempenho, sendo que, desse valor que eu ganho, 80 pontos dos 100 é a meta institucional. Eu nem tenho controle sobre isso. Se diminuir a meta institucional, tem consequências no meu salário. Né? Então, é complicado. Né? Então, só 20 pontos é o meu desempenho mesmo, 80 é da instituição. Então, como viver com essa situação moderna, né? Que você trabalha e não tem noção se vai realmente continuar recebendo aquele valor? Né? Então, nesse sentido, que tipo de sofrimento pode causar? Né? Em relação à questão feminina, eu fiz essa pesquisa, mas uma coisa importante era, por exemplo, fazer o levantamento desses... que tipo de adoecimento é. É lera, dor, é depressão. O que eu posso falar para vocês é que em 2010 para 2011, quando foi de fato instituído e informatizado a perícia no Ministério do Planejamento, que ele pega vários outros ministérios e autarquias também, é que a segunda maior causa de afastamento era a CDF, sendo que a primeira é a Z, e Z é assim, ir no médico, uma consulta, acompanhamento de um familiar. Então, o que mais estava afastando os nossos servidores é doenças mentais. Outro fato é que, em 2011, eu soube de 3 suicídios numa mesma instituição federal. Né? Então, assim, é um dado alarmante, né, nesse sentido. Penso que teríamos que ver essas condições de trabalho da mulher, porque sabemos da singularidade, né, Larissa, da mulher no sentido de não ter só aquele trabalho, mas ter a casa, ter outras questões.
né, para trabalhar. Então, será que isso é uma variável que está possibilitando esse adoecimento? Teríamos que pensar no assédio também, como que é esse assédio em relação à mulher, em relação ao homem, não só o moral como sexual, né? Sabemos que muito ainda a mulher é tratada como um corpo, né? Então, são várias questões, e olha que importante, são questões que a psicologia me ajudou a entender. E que vai ajudar naquele lugar, nessas equipes multidisciplinares, né? Quando, por exemplo, você está numa perícia, o médico pode solicitar laudo psicológico, também do assistente social, em relação àquele sujeito, né? E isso está sendo uma prática que está se consolidando, né? Por exemplo, quando há pedido de remoção de servidor de uma cidade para outra, muitas vezes o médico solicita que a assistente social faça uma entrevista para ver a real necessidade dessa transferência para o cuidado com a família dessa pessoa que está em outro município. Quando é um afastamento por CDF, muitas vezes eles pedem pareceres e laudos do psicólogo, né? Então, nesse sentido, está aumentando o espaço, né? Penso que temos que estar mais preparados, né, em relação a essas políticas públicas, às normativas das instituições, né? Não é só a teoria que vai nos respaldar, é muito mais. Não sei se eu respondi. Voltando um pouquinho à questão, quando você trouxe essa pesquisa, esses dados, você trouxe de um site, talvez tenha falado, não tenha escutado. É do site do DataSUS. DataSUS. Você pode escrever no Google, DataSUS. Ok. E aí eu vou ter de todos os municípios, se eu quiser, cidades, ele traz, atualizado, digamos, em recente. Depende do indicador. Por exemplo, esses indicadores que eu trouxe são de 2010. Vão ter indicadores de 2011, né? A gente tem aí um tempinho até você conseguir toda essa atualização de dados. Porque esses dados dependem muito dos municípios, das unidades de saúde, dos hospitais estarem registrando, né? Certo, obrigada. Nada. E aí fica o lembrete da importância do registro, né? Às vezes as pessoas questionam, já faço tanta coisa, né? Tem que preencher formulários para o Ministério da Saúde, ou seja lá, ou para a Secretaria Municipal, que vai alimentar, né? E, enfim, o estadual e chegar lá, né? Que é importante. E só nessa mesa aí hoje a gente vê quanta demanda a gente tem para pesquisa, né? Cada ponto aí vale um processo de pesquisa, não só no levantamento direto da questão epidemiológica aí, mas assim, qual é a questão, né? Se levanta um dado ali que é de saúde mental, que seja um dos CIDs de saúde mental, você pode fazer uma mega pesquisa e daí separar por gênero, né? Ou por tipo de instituição, enfim. Tem muita coisa a ser feita, né? E que tipo de intervenção a psicologia poderia ter? E quem sabe pesquisas com intervenção, para ter o grupo controle, o grupo, né? Enfim, tem muita coisa aí. E para quem ainda está na formação, quem sabe pensar num TCC de saúde do trabalhador, um TCC de ver qual é a busca pela saúde mental no município, né? Coisas por aí. Enfim... Bom, acho que a nossa internet voltou, então os nossos colegas que, se não desistiram, né, porque caiu, que porventura estejam online, podem mandar as suas questões que o Vitor traz aqui pra gente, né? Isso que a Célia falou do registro, eu vejo muitos colegas de trabalho tendo acidente de trabalho e não indo registrar. Porque tem que ir no Hospital do Trabalhador, lá é a porta aberta, tem filas gigantescas, mas a gente não tem o registro, né? E assim, a gente não tem o registro, não vai conseguir argumentar para melhorar aquele ambiente. Mas não é só isso. Essa pessoa que teve uma queda, daqui 5 anos pode ter uma consequência em relação a essa queda. Então, assim, isso pode gerar uma aposentadoria por invalidez lá na frente
e ela não fez esse nexo causal, né? Então, é importante os registros, e muito, até para a proteção, né, do sujeito. Só complementar, lembrar também que hoje não, já faz algum tempo, os transtornos mentais e sociais do trabalho são de notificação obrigatória também. Né? E a notificação, ela é vergonhosa até. Né? Tudo bem, é muito difícil fazer esse diagnóstico, né? De que o transtorno mental ele é relacionado, né, está relacionado ao trabalho. Até para os próprios hoje peritos e médicos que trabalham mais com isso é ainda complicado, né? Mas hoje é de notificação compulsória, que traz aí também esse indicador aí, que vem a contribuir então para as ações relacionadas à saúde do trabalhador. E eu não lembro, acho que foi 2011, 2010, que daqui da região metropolitana, Curitiba, né, região metropolitana, que é a maior cidade populacional do Paraná, são 3 milhões de habitantes, teve 7 notificações de doenças mentais relacionadas ao trabalho. Né? Então, e quando você vai ver lá nos dados da Previdência, do INSS, tem não sei quantos mil afastamentos do trabalho pelo CID, que não quer dizer que todos sejam relacionados ao trabalho, né? Mas acho que uma boa parte. Isso que a Larissa acabou de comentar é a portaria 104 de 25 de janeiro de 2011, que tem toda a série dessas doenças que são de notificação compulsória. Pelo que eu vi aqui, também tem uma questão que tem algumas definições, mas em relação às doenças, é só a lista de doenças, né? Então, assim, como a Larissa colocou, é muito difícil a gente estar definindo esses transtornos mentais relacionados ao trabalho. Né? Até porque, por exemplo, as pessoas que sofrem assédio moral pouco denunciam, pouco levam isso à frente. Né? Até por conta de ter uma legislação muito falha, né? A gente não tem... Assim, e no site do Ministério da Saúde tem 2 cartilhas bem bacanas, que é uma do assédio moral no trabalho e outra do assédio sexual. Né? Então, para quem tiver interesse, é bem bacana, mostra as legislações que existem, a fragilidade dessas legislações. E também, por exemplo, no assédio moral, ele traz algumas coisas de fatores de proteção. Que essa pessoa não fique sozinha, que essa pessoa vá conversar com o assediador sempre em grupo. Né? Então, tem algumas estratégias de proteção. Voltando um pouco em questão a se tratar o paciente como um sujeito completo, eu quero só falar uma vivência que eu tive. Eu já trabalhei com a Larissa em Palmeira, eu sou cirurgiã dentista há 15 anos, e quando eu fiz a minha especialização em odontopediatria, o tema, o título do meu TCC foi A Criança enquanto Sujeito na Relação com o Odontopediatra. E o meu orientador e nem os meus professores, ninguém queria que eu fizesse sobre isso. Eles queriam que eu falasse algum termo, alguma coisa mais direcionada à odontologia. E eu bati o pé e falei, não, como que nós vamos atender criança se a gente não vai saber a relação que tem a criança com o sujeito em relação ao odontopediatra? E bati o pé e fiz. Mas então, todas as profissões, assim, eles complicado. E muito do tratamento é possibilitado pela relação. Né? Então, a importância em qualquer área, na verdade, né? Tanto que quando a gente fala das redes agora, da atenção à saúde, mesmo da RAP, da atenção psicossocial, que são os pontos de atenção articulada, a gente sabe que as redes, elas são possíveis muito mais pelas pessoas e pelos vínculos, pelas relações que vão se estabelecendo entre as pessoas, do que o fato de ter ou não um serviço, né, de um serviço conversar com o outro, mas são muito mais pelas pessoas. E quando a gente fala de singularidade, né, e que muitas vezes o coletivo não vê isso, mas o quanto que os efeitos que podem ter na singularidade de cada um muitas vezes a partir dessa relação. Né? Não do fato de ter o profissional, de não ter, do tipo de atividade que ele está desenvolvendo, mas principalmente pela relação. Quem dirá em odonto, né? As fantasias todas, né? Eu lembrei agora até quando que nós inserimos a questão da saúde bucal no programa de saúde mental, né? E eu brincava assim com
os dentistas assim, mas vejam o quanto que vocês podem nos auxiliar. Porque as pessoas ficam ali com a boca aberta e não podem falar. Então, quantas coisas vocês podem falar para eles ali que seja importante. Né? Apesar de a gente ter inserido pela questão dos portadores de transtornos mentais graves, né? O tratamento para eles, ali que tem toda uma especificidade, né? Na área da odontologia. Mas aí a gente já foi para a questão da promoção também da saúde mental, foi muito, muito interessante. Considerando as questões que vão se restringindo aí, que não vieram demandas também na internet, eu acho que a gente encerra aqui, né? Agradeço muito a presença das nossas palestrantes, colaboradoras hoje, e fica aí o convite para todos acompanharem as quartas-feiras no CRP do mês de novembro. Lembrando que as quartas acontecem de março a novembro, então o mês de novembro é o último mês de quartas-feiras no CRP deste ano. Depois a gente só retoma em março. E novembro, em Curitiba, pelo menos, teremos um feriado numa quarta-feira, que é o dia 20, que é o Dia da Consciência Negra. O ano passado já foi decretado feriado em Londrina, em algumas outras cidades, e esse ano o prefeito daqui decretou então um feriado, que acho que é uma data super importante para quem conhece o movimento. A quem não conhece vai pesquisar por um pouquinho, porque muito mais importante é esta data do que o 13 de maio, que na verdade até o movimento negro rejeita como uma data a ser comemorada. Que não foi uma bela princesa boazinha que aboliu a escravatura no dia 13. Tem toda uma outra questão de movimento que antecedeu aquilo, do porquê foi feito, e toda uma questão de luta que continua até hoje. No dia 6 de novembro a gente vai falar da banalização e a construção da violência, e que de alguma forma a gente sem querer já pincelou aqui. Não tem como falar de saúde mental e falar de saúde do trabalhador sem a gente esbarrar na violência, seja do assédio, que foi colocado, assédio moral, assédio sexual, mas também de situações que sabe, em relação à morbidade e mortalidade no trabalho, relacionadas à questão. Então, no dia 6, a gente vai ter a Solange Maria Rodrigues Leite, o Gustavo Manuel Schier Dória, que a Solange é psicóloga, o Gustavo é psiquiatra, e o Benedito Guilherme Falcão Farias, que é psicólogo também, falando dessa questão. E no dia 13 vai ser sobre violência de gênero, que também de alguma forma a gente começou a falar, Aí nós teremos a participação da Carla Amaral, que é do movimento LGBT, principalmente de uma ONG ligada à transexualidade, o César Rosário Fernandes, que é psicólogo, e a Roseli Isidoro, ou a Marlene, que também é da Secretaria Municipal da Mulher, é uma secretaria especial, em Curitiba, da mulher, que vem falar sobre isso. Aí dia 20 é uma folguinha para quem não vai para as atividades do movimento, porque vai ter em N locais, muita coisa acontecendo. Então, assim, a gente fecha aqui, mas vamos estimular e divulgar questões relacionadas à data. E no dia 27 de novembro, a gente vai falar especificamente por algo que a Liliane comentou aqui na exposição dela, que é o assédio moral. E teremos dois psicólogos falando, a Lisa Andréa Sobol e o Rafael Henrique Castanho de Lacho, que ambos já fizeram pesquisas na área, seja para mestrado ou outra instância de pesquisa, e quem vai coordenar é o presidente do nosso sindicato, que é o Tiago Bagatin, coordenar a mesa, ok? Então fica o convite para virem, se não puderem estar presentes, acompanhar online, a gente espera que a internet não caia, enfim, e mais uma vez eu quero agradecer tanto a presença de vocês, como quem acompanhou online, e a presença das nossas palestrantes, que eu peço um aplauso aí.